Oi, amiga. Tudo bem? Boa noite, gente. Tá aí chegando, Laurinha. Tudo bem? Aline. Tudo bem, Aline? Como é que vocês estão? Bia entrando. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre amamentação. Acende essa luz, por favor. Nós vamos falar sobre amamentação. Nós vamos dar continuidade, eu e a Laura, naquela live que nós começamos e nós não conseguimos terminar, nós não terminamos a outra também, porque nós não conseguimos responder todas as perguntas, né? Então a Laura tem as perguntas aí anotadas, então nós vamos dar continuidade para explicar tudo para vocês, tá bom? Laura, se quiser me chamar já, amiga. Eu já te chamo aqui. O tema de hoje é amamentação, Thaís. Nós vamos de novo, nós vamos retomar esse tema, na verdade, né? Porque nós não conseguimos nas outras lives responder tudo. Então nós ficamos de retomar hoje, tá? Então se vocês tiverem dúvidas, já coloquem as dúvidas aí pra gente tentar responder aquelas que ficaram e as de hoje, tá bom? Laura, tá por aí? Bom, na hora que você estiver aí, você me fala, tá, Laura? E eu já te chamo. É só chamar, só falar um oi. Eu tava, como sempre, a gente estuda bastante, né? E hoje eu tava lendo aqui, ó, mais um capítulo aqui da nossa enciclopédia, né? Que é um tratado especialista do cuidado materno e infantil que enfoca em amamentação. E tem uma frase aqui que é bonita, que é assim, ó: comece acreditando que é possível, né? Então, a amamentação, vou chamar a Laura aqui, ela, ela pode ser difícil mesmo em alguns momentos, principalmente no início. A gente até dá uma desesperada, mas comece acreditando que ela é possível. Comece acreditando em você, comece acreditando na possibilidade de dar certo, de você ser capaz de amamentar o seu bebê. Laurinha, vem cá. A Laura tá com as crianças aí hoje. Hoje é vida como ela é, tá, gente? É isso aí, uai. Então vou nessa. Legal. Quem que brigou? Quem que brigou? E a gente queria, assim, ó, a maternidade real, às vezes é muito diferente daquilo que você, que está gestante, pode estar imaginando, né? Vamos ver. E muitas mulheres se frustram, choram. Nós abordamos um pouquinho, é Malu! Nós abordamos um pouco isso com a live com a psicóloga, né? Oi? Mas é importante que dentro da gente, a gente comece acreditando que é possível. Acreditando que você vai vencer, que você vai alcançar, que você vai dar conta do recado. Então isso é muito importante, não é, Laura? Estava falando que eu Com estava certeza. entrando aí, que essa frase, comece acreditando que é possível. Que nós temos que começar por algum começo. Se eu for ouvir todo mundo que está falando, todos os palpites ao mesmo tempo e vendo todos os exemplos que não deram certo, eu nunca vou sair do lugar. Mas se eu já começar diferente, começar acreditando, né? As chances de sucesso é muito maior. Fala um oi pra galera aí. Oi, pessoal. Exatamente isso. Eu acho que a gente tem um corpo que ele é fisiologicamente saudável e ele é pronto para parir, ele é pronto para amamentar, né? Tem algumas dificuldades em alguns certos momentos da vida, mas o nosso corpo ele foi feito para isso, né? Ele fisiologicamente ele é preparado para isso. Só que as circunstâncias que às vezes nos cercam, elas são tão fortes e acabam minando a nossa confiança. Então, assim, quando a gente já tem um preparo, desde o pré-natal, conversando com pessoas que tiveram experiências exitosas de amamentação e de parto, quando a gente se informa, estuda evidências científicas, a gente consegue fazer essa construção dentro da nossa cabeça. Porque realmente, igual a Ana falou, tudo começa na nossa mente. Os nossos medos começam na nossa mente. Tudo que a gente cria de bom e de ruim na nossa vida começa na nossa mente, né? E quando a gente parte do princípio de que nós temos esse poder nos foi dado, nos foi autorizado,
né, a parir, a amamentar, a cuidar dos nossos filhos, a dar uma educação de qualidade, isso já é meio caminho andado, né? E aí você se cercando de pessoas que possam te levantar, te afirmar essas coisas, facilitam o processo, porque realmente o processo não é fácil, né? Hoje nós atendemos pacientes, nós resolvemos coisas da nossa empresa, nós cuidamos da nossa família. Aí estou aqui agora na casa dos meus pais, tenho a minha família aqui que está me ajudando, que está me apoiando, mas assim, para a gente levar um sonho adiante, a gente tem alguns obstáculos. Aí, ó, os obstáculos foi cair o celular. A gente tem alguns obstáculos. E só que isso poderia me fazer parar, ou então me falar assim, não, eu vou conseguir, eu vou seguir em frente, né? E na vida é assim, né? E na maternidade é muito assim. E A Laura quando pode falar disso, porque a Laura, eu tenho 2 filhos, né? Para quem não sabe, eu tenho o João de 19 anos e a Valentina vai fazer 5 na segunda. A Laura tem 3. A Laura ganhou de mim. A Laura tem. Conta da sua escadinha aí, Laura. eu tenho o Davi, que tem 11 anos, o Davi que tem 11, a Maria Luísa, que tem 1 ano e 8 meses, e o Davi, que tem 4. E a gente É o trabalha dia Felipe. sim, dia também, né, Você Neia? falou que o Davi tem 11. Eu falei tudo errado aí, ó. Tô doida. É o Felipe, que tem 11, o Davi, que tem 4, e a Maria Luísa, 1 ano e 8 Tá meses. parecendo mãe que tem 3 filhos, mulher. Confundindo Ai, todos meu os Deus. nomes. Quem que lembra isso, gente? A mãe da Tudo. gente, minha mãe que Na hora que trocava vai tudo o nome da brigar, gente. chama todo mundo pelo nome, todo mundo sai na confusão das brigas. Gente, não é E a fácil, gente, né? A a gente gente, trabalha dia sim, assim dia como também, né, vocês, Neia? é isso aí. Não é fácil. É o que a gente vem dizendo, né? Ontem eu ainda fiz uma consultoria e falei pro marido que eu vi o marido super ajudando, super. Esses maridos nota mil que a gente tem agora, assim, uma geração que tem uns maridos maravilhosos, que auxiliam sua esposa, que entendem que aquele processo ele também faz parte, que ele não é ajudante da mãe, que ele não está fazendo um favor, mas que ele entende que amamentação, que criação de filhos é do interesse dele também, é dele, faz parte dele, né? É importante que ele participe. E aí eu tava falando para ela, né? E falando para ele, porque eu sempre falo isso para os homens, que eu acho que é um incentivo a gente dar os parabéns por ver o marido. Eu acho que é legal, né? Eu vim de uma geração diferente, por exemplo, né? E eu não me lembro do meu pai jamais ajudando minha mãe com a gente, jamais, né? E hoje a gente vê aí tudo diferente. Mas porque o papel da mulher mudou, né? A mulher ela se colocou diferente na sociedade, então os homens tiveram que acompanhar, mas é muito bonito ver esse processo. Mas nós sabemos que para nós é um pouco mais pesado, né, Laura? Nós trabalhamos fora, nós atendemos até meia-noite, às vezes, eu passo a noite nos partos, a Laura passa aí nos plantões, e ainda nós temos a nossa família, nós temos que alimentá-los, nós temos que fazer comida, que lavar roupa, que passar roupa, que organizar a nossa casa, nós temos. E não é fácil. Mas nós começamos acreditando que é possível. Eu tenho que levantar da minha cama crendo que é possível, todos os dias. Porque senão a própria rotina vai me esmagar. Se você ficar pensando, poxa, eu tenho tudo isso, eu não vou dar conta. Não, não. A rotina vai te esmagar, né? Então nós temos que olhar com gratidão por tudo aquilo que a vida tem proporcionado para nós, né? Os nossos filhos, o nosso marido, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho e olhar com um pouquinho mais de gratidão e ter um pouco mais dentro de nós de fé, né? De crer, de acreditar que vai dar certo, de acreditar que nós vamos dar conta sim. E parar de ouvir um pouco, né? Tanta coisa que a gente escuta, para de ouvir um pouco e ouve aqui, né? Ouve aqui, ouve com o coração, ouve com a fé, ouve, E ouve a com rede você. social hoje, ela tem dois papéis, né? É esse papel que a gente está fazendo hoje de informar, de trazer informação de qualidade, baseada em evidência, em experiências próprias também, porque isso corrobora aquela informação científica, mas também tem a questão das comparações, né? Uhum. E eu sempre falo assim que
o ladrão da felicidade é a comparação. É Então, verdade. quando a gente se compara, a gente assim, fala assim, ah, mas meu filho, mas o filho da minha amiga faz isso. O filho da minha amiga mama e dorme 3 horas seguidas. Ah, o filho da minha vizinha dorme a noite inteira. Mas a gente tem que lembrar da individualidade, né? Da individualidade de cada pessoa. Nós não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. E por que que o nosso filho tem que ser igual ao filho da vizinha, Isso aí. né? Por que que nosso filho tem que fazer as mesmas coisas que o outro faz? Então, de entender a individualidade, né? Eu falo que assim, amamentar, como a gente vai falar do tema de amamentação, ela é uma decisão diária, porque ela é cansativa, ela é exaustiva. Então, assim, todo dia você decide amamentar. Fala, não, hoje eu vou amamentar. E às vezes você vai falar no final do dia, fala assim, amanhã eu não vou mais, eu desisto. Amanhã eu não quero Não mais. dá pra mim. Aí amanhã você pega a criança, põe a criança no peito e fala assim, mas hoje eu vou fazer mais hoje. Mais um dia. E aí isso vai, isso vai. Então, assim, é uma decisão diária. Você decidir optar por aquela ação, né? De amamentar a criança ou de você desistir de amamentar, porque às vezes as pessoas confundem, a gente faz o desmame também, e o desmame, ele é um pacto entre mãe e bebê, né? Não sou eu que decido quando a pessoa deve desmamar, nem a Neia. É a pessoa que decide, olha, para mim já deu essa relação. Então, isso também é um processo, que ele é gradual. Então, assim, todo dia essa decisão tem que ser tomada, né? Com bastante Tá tranquilidade, com cortando, bastante Laura. sabedoria, sabendo Laura, quando é o seu tempo, né? Oi, tava cortando. Se quiser tá repetir, cortando? quiser repetir o que você tava falando. Dando oportunidade para você se conhecer, para você dar esse tempo para você, dar esse tempo para você, dar esse tempo para o bebê também, né? Então a gente trabalha desde a fase de pré-natal até a fase lá na frente onde a mãe vai desmamar. Então é importante que todo mundo saiba disso também, que a amamentação é uma decisão diária. Você decide amamentar todos os dias, porque um evento que exige muito da mãe, né? Porque só ela pode fazer. Mamadeira todo mundo pode dar. Eu posso dar, a minha vizinha pode dar, minha mãe pode dar, a pessoa que cuida da minha casa pode dar, mas amamentar só eu que posso. E isso que você falou da questão do pai, de estar inserindo o pai nos cuidados, porque às vezes é a gente que tira o pai do cuidado, né? Uhum. A gente que fala para ele, não precisa, pode deixar mesmo que eu faço. É E isso nisso mesmo. a gente vai deixando ele na beira, né? A gente vai tomando o centro e deixando ele na beira. Cuidados. E quando ele pega para fazer, ainda a gente reclama, porque ele não tá fazendo do jeito que eu quero que ele faça, né? Só que o jeito de fazer do pai não é o jeito de fazer da mãe. O pai faz o jeito do pai e a mãe faz Ele o é jeito pai, da mãe. ela é Ele é mãe. pai, ela é mãe. É diferente, gente. E a gente tem que ter É paciência diferente. com eles. Eu ainda brinco assim com as meninas. Nós ainda temos uma vantagem, mesmo sendo mães de primeira viagem, como é o caso de muitas, nós ainda brincamos de É, boneca. meu amor. Eles não. Eles nem brincar de boneca eles puderam. Então nós temos que ter um pouco mais de paciência com eles. Mas permitir que eles vão cuidando, permitir que eles deem o banho. Eu falo nas minhas consultorias, tem uns que até assustam, mas eu ensino o pai a dar banho. Porque eu acho que nós precisamos inseri-lo, trazer essa parte legal, que o nenê relaxa, que o nenê se sente bem, que ele vai promover isso pro bebê dele também, né? E a mãe também divide aí as responsabilidades, os cuidados, até os cuidados mesmo, né? Com alguém, com o pai. Ninguém é melhor que o pai para fazer isso, né? Além da mãe, é claro, né? Eu até brinco, olhando bem no olho do pai, e falo assim, ó, sabe por quê? O pai até assusta, mas eu vou dar banho, mas eu tenho 2 mãos esquerdas, como que eu faço isso? E eu olho, gosto de olhar bem dentro do olho dele e falar assim, sabe por quê? Porque você é a primeira pessoa que o bebê vai amar, além da sua esposa, além da mãe dele. O pai é a primeira pessoa que o bebê vai amar além da mãe. Então, por isso, a importância, maridos, de estarem juntos, de estarem a par, de estarem acompanhando, de estarem querendo fazer. Mostrem, né, para essa mulher que elas podem, que você pode fazer, que elas podem confiar. É o bebê delas, né? Então, é uma área delicada a gente simplesmente ela dá para ele, né?
que ele vai cuidar. É uma Sim. coisa delicada para a mulher isso. Mas à medida com que você vai vendo, você vai vendo, e ele vai acreditando também que é possível, que ele é capaz de dar um banho, que ele é capaz de ajudar na amamentação, porque existe como o marido ajudar na amamentação. Né? Ele vai acreditando que é possível, nós vamos acreditando que é possível e tudo começa a melhorar, tudo flui melhor, não é, Laura? Até o relacionamento, né? Porque assim, o vínculo, ele vai melhorando, né? É uma linha tênue também, né? Ou a mãe super valoriza a criança, esquece do marido, ou então eles conseguem juntos criar mesmo esse elo entre o trio, né? Entre o trio, no caso, quando é um bebê só. Então é importante isso ser inserido, né? Até quando a gente trabalha nas consultorias, a questão da rotina, né? De colocar o neném para mamar, às vezes para ter um tempo para ela, para ter um tempo para casa, para ter um tempo para o marido, para que esse casamento também seja fortalecido, ou esse relacionamento, né, seja fortalecido, enfim. E eu gosto muito dessa sua fala, quando você fala que, porque para o bebê, ele e a mãe são a mesma pessoa, né? Então ele aprende a amar outra pessoa que é esse cuidador. E esse cuidador pode ser o pai, né? Quando não tem a presença do pai, pode ser o avô, a avó, o tio, a tia. Então, assim, esse aprendizado do afeto é muito importante. Então, assim, mesmo, eu já falo que assim, é parecido com o pai porque o pai se olha, né? Ele se vê ali. Tá travando, Laura. Xerox, copiado do pai. Tá Travou, travando? amiga. Tá travando um pouquinho. Quer checar? Voltou? Mais ou menos. Voltou? Então, na hora que você fala, fica um eco no fundo e vai travando assim a fala, sabe? Mas melhorou ou Tenta. não? Agora melhorou, tenta. Melhorou? Uhum. Então tá bom. Ó, tem uma pergunta aqui, não sei se a gente vai começar com as perguntas. Vamos lá. Pode Da começar. Annelise, da Annelise falando como que é no banco de leite, me indicaram passar por lá para pedir auxílio também. O que que vocês acham? A gente vai ter, né, se Deus quiser, se Deus permitir, uma live semana que vem com a Sandra, que ela é coordenadora do Banco de Leite há muitos anos aqui em Marília. O Banco de Leite é coordenado. O Banco de Leite é uma instituição que no Brasil ele é a maior rede, né, de bancos de leite mundiais. Então nós somos referência de banco de leite. As meninas fazem um trabalho bastante legal lá. Ele é com hora marcada. Você vai lá, você e o bebê. Eles têm um horário limitado por conta da demanda e por conta de burocracias que a Sandra pode explicar melhor depois, né? Mas o serviço que eles prestam no município, né, para a grande massa, ele é muito importante, né? O trabalho da consultora é diferente porque a consultora vai na casa, né? A gente tem algumas outras alguns outros métodos que às vezes pode ser que eles não tenham acesso, né? É um outro tipo de atendimento, não tem o atendimento da consultora, o atendimento lá do banco de É leite, muito diferente. às vezes eles são bem diferentes, tá? Mas ele é um serviço gratuito, muito acessível, então ele é melhor do que nenhum serviço. Uhum. Então, às vezes, se você não tem condições, disponibilidade de ter uma consultora de aleitamento materno que vá na sua casa, ele é o melhor serviço que você pode ter de referência do município aqui da nossa cidade, com certeza. É verdade. Semana que vem nós estamos programando aí fazer uma live com a Sandra do Banco de Leite. Nós queremos iniciar aí uma campanha de arrecadação de leite materno, gente, porque os estoques estão assim baixos, poderiam estar melhores. E os estoques doados, os leites doados, eles passam por um processo de pasteurização. Então esse leite é purificado e ajuda os bebezinhos das UTIs NEO. Então, assim, é muito importante, sabe? A pouca quantidade de leite que está sobrando aí, ou para quem está trabalhando o aumento de produção de leite, que o bebê está sugando bem no peito. Então, esse leite pode ajudar bebezinhos que precisam mesmo lá na UTI NEO, que a mãe ainda não teve a pojadura, que não desceu o leite, e precisam do leite materno, tá?
Então, mas nós vamos falar disso mais semana que vem. Mas quem tiver interesse já, quem fala, né, eu tenho para doar, pode entrar com a gente aí em contato no direct, tá? Bom, E a gente a vai gente tem mandar um uma mensagem, vai te telefone. orientar. Tem uma pergunta aqui, ó. Menina, sou a Camila, estou de 31 semanas, sou paciente de vocês. Estava pensando aqui no enxoval da mãe para levar para maternidade. Sobre sutiã e camisola de amamentação. Eu preciso ter? Quer responder, Laura? Precisa ter, é importante. Quando você for comprar, Camila, o sutiã de amamentação, você tenta procurar um sutiã que ele seja um pouquinho mais estruturado, né? Que seja confortável para você. E não adianta ter dois, tá, gente? Não se iludam em tendo dois Não sutiãs, é suficiente. porque dois sutiãs não é o suficiente. Ah, eu vou comprar um cinza e um preto. Não é suficiente. Hoje a gente tem uma linha, né, muito bonita. A gente não tem, mas assim, existem lojas especializadas onde ainda não temos. É uma loja especializada, né, sutiãs para amamentação, lindos, com renda, né, sem aro de ferro, porque com aro de ferro machuca, faz compressão, pode dar mastite. E a camisola também, assim, ó, pensem que vocês vão amamentar. Então, essa camisola precisa ser abertinha na frente, confortável e de um comprimento razoável, gente. Porque, olha, eu trabalho na maternidade e muitas vezes acontece da mãe levar um baby doll minúsculo, assim, para maternidade. Aí ela fica lá uns 2 dias, pelo menos. E aí fica uma situação super constrangedora, às vezes, porque às vezes tem o marido da outra, ou tem uma visita de outra pessoa do lado. Então, assim, levem uma roupa confortável, né? Leve mais de uma, porque ela pode sujar de sangue, frequentemente suja de sangue, tá? Então, assim, leve mais de um jogo de camisola ou de pijama. Levem chinelinho de dedo, tipo Havaianas, para tomar banho. É o melhor chinelo que tem. Levem o sutiã, mais de um, com certeza, né? Concha e bico de silicone, nem pensar, pelo amor de Jesus, não precisa. Absorvente de seio também não precisa, tá? O absorvente, para você usar no dia que você tem um bebê, tem aquelas calcinhas geriátricas que são excelentes, porque ela é descartável, você joga fora, né? Então, às vezes, você fica lá com 5, 6 calcinhas enormes que você não vai usar depois, porque a calcinha, gente, tem que ser grande. Não adianta usar uma calcinha que você usava quando era solteira, quando você não estava grávida, porque ela não vai dar certo. Porque a barriga, depois que o neném nasce, ela ainda tá grande. Então, aí enrola. Aí, se é cesárea, fica em cima da cicatriz da cesárea, aquele elástico, sabe? Então, usem calcinhas altas, que vão pelo menos até o umbigo, ou as calcinhas absorventes, que são excelentes. Descartáveis e absorventes. Isso. Você usa e joga fora, você usa aquele pacote, você não fica com aquele monte de calcinha parada lá depois que você não vai usar mais, calcinha de vó. Eu acho que é isso. Tem uma perguntinha aqui, ó, bem curiosa. A Anelisa pergunta se na maternidade todos os bebês recebem o leite doado. Não. Os bebês a termos, os bebês que estão com a mãe, que vão para o quarto, esses bebês, se precisam receber complemento, é fórmula, é leite da lata. Existe mesmo uma reserva. Ela fala aqui, já ouvi dizer que o bebê nasce com uma reservinha para esperar o leite da mãe descer. É assim mesmo? Temos que avaliar, né, Laura? Porque assim, ó, realmente, o bebê, ele vai sugar, principalmente quando ele faz a golden hour, que é aquela primeira hora, que é muito importante que o bebê mame dentro dessa primeira. Quando ele realiza essa golden hour, tem colostro, tem já, a maioria, a grande maioria das mulheres tem. Então o bebê vai sugar. O fato de eu apertar uma mama para avaliar se tem ou não é muito diferente da boquinha do neném sugando. Então nós precisamos deixar o bebê sugar, tá? Então dá para esperar mesmo, o bebê tem uma reserva mesmo e precisa ser muito bem avaliado o complemento, tá? Isso quem vai acabar avaliando muitas vezes é o pediatra, é a enfermeira que está no plantão, né, Laura? Mas não é leite humano que é dado para os bebês na maternidade. Não tem leite para isso. Não tem. Esse leite humano que a gente falou aqui,
de doação e tal, ele é pasteurizado e é para os bebês da UTI, dos bebês prematuros, que nascem prematuros e vão para a UTI. É lógico que quando não tem também, são alimentados com fórmula. Sim. Mas há um esforço para que esses leites sejam reservados para esses bebês. Olha, para vocês verem como é importante o leite materno, que é o alimento de primeira escolha para os prematuros. A Laura trabalha também na UTI, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, né, Laura? É o leite de primeira escolha para o prematuro, principalmente aquele prematuro extremo que tem uma baixa enzima gástrica, e aí ele faz muito resíduo, e esse resíduo fica ali parado, aí aumenta o suco gástrico, pode dar uma úlcera gástrica no recém-nascido e virar uma coisa muito grave. Então, assim, o leite ordenhado da mãe beira-leito sempre é a primeira opção. Então, a mãe vai lá, quando ela tiver levantado, se for cesárea, por exemplo, ela tomou banho, levantou, ela já tem oportunidade, dependendo do horário, de estar na UTI. Lá ela pode ser estimulado com a colostroterapia, fazendo aquele estímulo visual, porque como o leite, a gente já falou aqui várias vezes, o nosso leite é produzido pela hipófise a partir da prolactina e da ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do vínculo, como a gente falou na live passada. Então, quando a mãe olha o bebê, ela olha, visualiza aquele neném, escuta o choro dele, você libera a ocitocina. E a ocitocina faz uma contração muscular, essa contração muscular aperta a glândula mamária, que faz a ejeção do leite. Então, ter esse contato visual, você cheirar uma roupinha do seu bebê, você lembrar dele, você pensar nele, isso faz com que tenha uma ejeção do leite. Então, essa mãe na beira-leito, ela faz a ordenha, e ela é direcionada, porque assim, a gente sempre frisa aqui muito, o leite materno, ele é um alimento vivo. Então, as mães de prematuro, elas fazem um leite para prematuros. As mães de nenês termo, elas fazem um leite para bebês termo. Se eu pegar um leite da mãe do prematuro e um leite da mãe do bebê termo, a composição deles é diferente. Porque eu estou produzindo leite especificamente para o meu filho, né? E isso que é que a gente enfatiza aqui, do quão maravilhoso, do quão dinâmico é. Então, todo mundo que pode doar, desde o colostro, se a mãe tem muito colostro ou o bebê está internado, alguma coisa assim, pode doar desde o início, se ela tem esse leite que está a mais, que esse neném não está dando conta dele sozinho de mamar. Fala nisso, Laura. Vou falar um pouquinho de doação. Vamos falar um pouquinho de armazenamento de leite? Porque às vezes elas tiram excesso, ou o bebê às vezes tá longe dela, né? E ela não sabe como armazenar, então armazena em condições que não servem nem para serem doados e nem para ser ofertado para o seu bebê, tá? Porque o leite, ele é extremamente rico, é um alimento extremamente rico, completo, é um alimento vivo, mas é um alimento que não contém conservantes. Então ele vai proliferar fungos e bichos e bactérias muito facilmente, tá? Então, como que deve ser o armazenamento? É lógico, nós vamos chamar a Sandra para vir falar disso, mas nós, como consultoras, também somos competentes para orientar vocês nesse armazenamento, né? A gente faz isso rotineiramente no nosso trabalho. Então, como que a gente orienta? Primeiro, nós precisamos ter todo o material esterilizado. Passar água quente na bomba, passar água quente no pote não resolve, não esteriliza, não mantém que isso seja esterilizado, tá? O ideal é que você coloque, se você não tem esterilizador lá de micro-ondas, que você coloque um pote de vidro com a tampa de plástico ou os potes plásticos próprios para armazenamento. Tem de algumas marcas que a gente conhece, a Vente, Medela, até a Lanzinot, já tem potinho, alguns potes da Lilo. Mas que você coloca uma panela com água, cubra com água e ferva por 15 minutos. Não é passar água. Eu vou ferver 15 minutos. Quando começar a levantar borbulha, eu baixo o fogo e conto no relógio 15 minutos. Eu falo para as meninas, põe no despertador do celular para não esquecer o fogo ligado, derreter bomba, pôr fogo na casa, né? E aí eu vou esperar esfriar um pouco, eu vou retirar com pegador de macarrão. Coloco no guardanapo limpo, numa fralda do nenê limpa, que eu vou deixar só para esse uso, exclusivo para isso, tá? E aí eu vou deixar eles até esfriarem. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi mãe tirar quente, colocar embaixo da água fria e falar, é para esfriar. Você perdeu a esterilização. Então eu tenho que deixar esfriar. Eu até cubro, espero esfriar, secar
embalo com a mão bem limpa, embalo todo esse material, monto ele e embalo, tá? Só aí eu vou armazenar o leite que eu retirar. Como que eu armazeno? No freezer, ele vale por 15 dias. Na geladeira, 12 horas. Em temperatura ambiente, 2 horas. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me atentar que na porta do freezer ou da geladeira eu tenho variação de temperatura, porque a gente abre muito. Então, se eu for guardar no freezer, eu preciso etiquetar, eu preciso pôr a data de hoje. E eu vou colocar esse frasco lá no fundo do freezer. Se você tiver peixe, se você tiver... Então, assim, tenta separar do freezer, tá? No freezer. Deixa o espacinho pro leite. Então, você vai colocar lá no fundo do freezer. Se for na geladeira, eu tirei agora para alguém, eu preciso sair ao médico, e minha mãe vai colocar o leite na colher dosadora, no copinho, e eu vou deixar aqui pro meu bebê a mamar, sair agora às 8, vai ser às 10. Ele vale por 12 horas na geladeira, desde que esteja também lá no fundo da geladeira, nunca na porta. Sempre lá no fundo, também tomando esse cuidado de estar bem tampado, de estar longe de outros alimentos, tá? A gente já sabe que a orientação é quando a gente chega com alimentos do mercado, da rua, que a gente higienize esses alimentos antes de guardar na geladeira. Tá? Então, quando você tem o leite materno aí, está armazenando, esse cuidado tem que redobrar, tá? Porque senão vai contaminar seu leite, você vai perder esse leite, ou pode até causar algum problema no bebê, te ofertar um leite contaminado, tá? Então, assim, é muito fácil, mas precisa de muitos cuidados, tá? Você tomando esses cuidados, ele é absolutamente seguro, tá? E aqui em temperatura ambiente, ele vale por 2 horas, tá bom? Então, isso eu queria deixar para vocês. Depois nós vamos falar mais sobre isso quando a Sandra vier, se Deus quiser. Mas, Laura, você tá com as até quando a perguntas aí? Sandra passar, né? A gente podia falar um pouquinho sobre as recomendações. Oi? Travou. Você ia falando das recomendações? Muitas mães que às vezes fazem enxoval nos Estados Unidos, a gente tem muitas mães que vêm com um enxoval de lá, elas às vezes elas trazem a recomendação americana. E às vezes elas me perguntam, mas por que eu não posso fazer como eles fazem lá? Porque assim, gente, lá nos Estados Unidos, todas as geladeiras são frost free, né? Lá eles têm uma rede elétrica que é diferente da nossa, né? Uma temperatura ambiente do ambiente que é diferente do nosso. Então, assim, a gente mora num país que é plural, que é tropical e que a maioria das pessoas não tem acesso a alguns equipamentos que a gente tem. Igual na minha casa a geladeira é frost free, mas na casa da minha vizinha pode ser que não seja, pode ser que seja geladeira comum. E aí aquela geladeira que faz degelo e tudo mais. Então, aqui no Brasil, a gente usa a recomendação do banco de leite, que é a recomendação Para o Brasil, né? Para o Brasil, tá? Então, às vezes as pessoas querem usar a recomendação americana, a gente orienta que, assim, aqui no Brasil a gente funciona dessa maneira, caso elas queiram utilizar de uma outra forma, aí tem que ser com bastante critério também, porque o leite materno ele é muito perecível, né? Igual você falou, como ele é um leite vivo, às vezes você perde muita propriedade nesse congelamento extenso, né? Num grau de, às vezes o congelamento tá lá numa temperatura não adequada, tá congelado, mas não a temperatura que seria para 3 meses, por exemplo, né? Porque às vezes as nossas geladeiras elas não estão sendo compatíveis. Uhum. Ficou claro, gente? A Anelisa ainda pergunta aqui, na hora de utilizar o leite que estava congelado, como deve ser esquentado? Em banho-maria, tá? Sempre em banho-maria. Porque, ou você, por exemplo, eles perguntam por que não no micro-ondas? Porque o micro-ondas não aquece de forma uniforme, né? Às vezes uma parte mais que a outra pode ferver o leite, pode aquecer demais, pode causar acidente com o bebê. Então, a orientação para preservar todas as propriedades do leite é que a gente vá descongelando e esquentando ele no banho-maria, tá bom? Banho-maria desligado, né? Esquenta a água, agora que ela esquentou, você coloca lá, tá? Isso, desliga. Laura, e lembrando que assim, você tá com as perguntas aí nossa... daquele dia? Não tô. O nosso leite, ele não é quente. O nosso leite é na nossa temperatura, que é 36 graus. É isso aí. Então, ele é morno frio. Então, quando a gente vai fazer esse descongelamento que a Neia falou, a gente realmente só vai colocar ele próximo a uma temperatura ambiente, assim. Né? Mesmo o leite que quem vai preparar a fórmula,
Não precisa esquentar o leite, assim. Na Uhum. lata, outra coisa, na lata tava assim, ó, ferva a água, A tá? Por 70 quê? graus. Nem todas as pessoas têm acesso à água filtrada ou fervida no nosso país. Filtrada, Então, né? a lata, ela é feita para o Brasil inteiro. Então, às vezes eu falo assim, olha, gente, não precisa ferver a água, espera não sei quantas horas para friar essa água. Então, assim, a água filtrada ou fervida, você pode fazer a mamadeira do nenê sem problema nenhum. Não necessariamente você precisa ferver, tá? É isso aí, gente. Bom, falando um pouquinho, tinha uns assuntos sobre sucção não nutritiva, que é o chupetar. E muitas mães perguntam pra gente, teve perguntinhas, né, Laura, quanto a isso. Nós vamos colocar lá no destaque, né, Ney, um vídeo. Eu tenho um vídeo, vou pôr lá nos nossos destaques depois, de uma sucção não nutritiva e sucção nutritiva, para Vocês elas veem a tirarem a diferença. dúvida. Fala um pouquinho da diferença para elas, Laura. A sucção nutritiva, gente, é aquela sucção onde você vê todo o movimento de arcada, de mandíbula, né? A bochechinha do neném, ela enche, ela não faz assim, ó. Pelo contrário, ela faz assim, ó. Ela enche, né? Porque tá fazendo um movimento lá dentro. E você vê o nenê deglutindo. Então, você vê toda a movimentação dele fazendo isso aqui, ó, na deglutição. Ele até faz com a cabecinha assim, ó. Parece um balancinho com a cabecinha, né? Esse movimento é sucção nutritiva. A gente vai deixar um vídeo lá explicando melhor para vocês avaliarem. E é quando a gente avalia a mamada, isso é muito importante na nossa avaliação. Porque às vezes a mãe fala assim, olha, o neném ficou mamando 40 minutos. Mas às vezes ele ficou 10 minutos sugando, bonitinho lá, fazendo a nutritiva. E ficou meia hora fazendo não nutritiva, tá? A não nutritiva, ela é uma sucção também. O neném recebe leite, porém, ele não faz uma deglutição efetiva. Ele faz como se fosse leves massagens, assim, né? Ele pouco movimenta a língua, ele não faz esse balancinho que a gente percebe na nutritiva, mas ele engole um pouco de leite. E ela é importante para manter um nível adequado de prolactina. Então, muitas vezes, alguns médicos, até pediatras, falam: olha, não pode deixar o nenê chupetando, tá, gente? Porque essa palavra é feia, porque o nenê não sabe o que é chupeta. Né? Quem inventou a chupeta fomos nós. O bebê não Inventou para sabe. substituir a sucção nutritiva, Para não nutritiva. substituir, exatamente. Ele Então, precisa quando fazer. ele precisa, porque é o momento onde o nenê relaxa, onde ele está liberando lá as endorfinas, os hormônios que vão fazer o relaxamento para ele poder fazer, às vezes, um sono melhor. E mantém o nível da mãe, né, de prolactina. Então, assim, essa é uma dica de ouro que a gente sempre fala para as mães. A gente está dando aqui para vocês uma dica de ouro da consultoria avalie a mamada do seu bebê. Olhe, quanto tempo ele tá mamando? É porque muitas vezes a pessoa fica presa no relógio, né? Nossa, mamou 20 minutos. Ah, mamou 30 minutos. Ah, mamou 10 minutos. Mas o nenê que mama 10 minutos, efetivamente, ele é tão eficaz quanto aquele que faz meia hora, metade, metade, entendeu? Então, assim, a eficácia da mamada, ela nos mostra mais coisas do que o tempo de mamada em si. Como que a gente vê isso? A gente observa, eu falo isso para as mães, elas falam, mas como que eu sei que o bebê mamou bem? Como que eu sei que está satisfeito? Então, o que nós vamos prestar atenção? Na transferência de leite. Nessa mamada, a gente precisa perceber se o bebê extraiu bastante. Então, se ele foi com a boquinha eficaz, sugando, engolindo, ou ele ficou com a boquinha mais molinha, que é a não nutritiva, né? Aquele bebê que você põe no peito para mamar, ele mama 5 minutos e dorme. Aí você põe no berço, 5 minutos ele acorda. Aí você põe de novo no peito, 5 minutos ele dorme. Então, nós vamos estimular essa criança com técnicas, tá? Ou de apertar o peito enquanto ele mama, mexer no bebê. A gente até brinca, dá umas cutucadinhas com carinho e amor, mas estimula esse bebê para que ele acorde, porque sugar cansa, tá? O bebê, ele movimenta muitos músculos para ele sugar. Então, ele pode ficar realmente cansado. Mas nós precisamos entender
que nós precisamos estimular o bebê a manter uma sucção nutritiva, mas que a não nutritiva, que quando ele tá com a boquinha mais molinha, mais soltinha, ele precisa para emocionalmente, tá? Pensa que o bebê acha que tá lá na barriga ainda, minha gente. O bebê não sabe que nasceu, né? A Laura até fala uma frase que eu gosto bastante dela. Imagina você dormir hoje, você dá boa noite aí pro seu marido, pra sua esposa, dá boa noite. Pra quem não tem marido, não tem esposa, dá boa noite pro cachorro, pro gato, pra alguém. Boa noite. Vira pra lá e dorme. Aí você acorda lá no Japão. Pra quem fala mandarim, ok, mas eu não falo mandarim. Você fala, Laura, mandarim? Então você acorda lá no Japão, com o pessoal tudo falando uma língua diferente, com hábitos diferentes, comendo cafanhoto, querendo fazer você comer cafanhoto. Então, assim, é de chorar, não é? Então é mais ou menos isso que o bebê sente, gente, ao nascer. Porque o bebê não sabe que é o processo de nascer. Ele sabe, o corpo dele está dando sinais, a gente fala isso de parto normal, né? De que a hora que o bebê escolheu para nascer, tudo bem. Mas racionalmente, ele não sabe o que é nascer. Ele conhecia aquela vida que ele foi gerado, que é dentro do útero, quentinho, ambiente estável. Ele não usava roupa, vamos lembrar disso? Ele não usava roupa lá dentro. E tem hora, ó, que uma etiqueta aqui, que a roupa pode estar desconfortável. Então, ele vivia num outro ambiente. Então, essa sucção não nutritiva, eu já vi trabalhos que falam que eles ajudam a assentar emoções do bebê referentes ao nascimento, referentes à estranheza de ambiente. É o momento que eles se sentem seguros. Vai ajudar a manter a produção, porque vai ajudar a mãe, a cabeça da mãe ser estimulada, mesmo que o bebê esteja satisfeito. Então, é importante que ele faça na nutritiva. Aí tem mães que podem perguntar, mas Ney, ele fica o dia inteiro no meu peito. O dia todo no meu peito. E aí a gente entra num período chamado salto de crescimento, o pico de desenvolvimento, onde o bebê acaba exigindo um pouco mais, querendo sugar mais, Por quê? Porque ele está resolvendo questões. Ele vai dar um estirão, ele vai crescer e ele vai sugar mais o peito, porque precisa produzir mais para ele, que ele vai ter novas necessidades. E ele vai começar a acertar relógio biológico, às vezes. Ele vai começar a entender trânsito intestinal. Ele vai começar a entender várias coisas, né? Algumas coisas, na verdade. Então, por isso, os saltos são tão marcantes, os saltos de crescimento. Quem não leu sobre isso depois, vamos fazer um post, Laura, sobre salto de crescimento, pico de desenvolvimento, para esclarecer, gente, que dura em média 3 dias. E não é para ficar doida, porque todo mundo acha, ou o bebê tá com refluxo, ou o bebê tá com cólica, ou eu comi alguma coisa, porque meu bebê não para de chorar e só quer peito. Aí a gente pergunta, quantos dias de vida seu bebê tá? Ah, tá com 12. Tá dentro de uma das tabelas que fala que o primeiro salto é entre 10 e 12 dias, podendo variar para mais, para menos, e dura 3 dias. Passou isso? Ai, meu neném, tá um amor de novo. Acho que foi a manga que eu comi. E na verdade, não tem nada a ver com o que você comeu. Porque o que tem a ver é a quantidade que você come. Você comer um balde de manga pode realmente ter resultado. Mas comer uma manga, um pedaço de manga, não vai causar todo esse estrago no seu bebê. Fica tranquila, tá? Então, nós precisamos só entender. Ontem, na live da doutora Ana Paula, eu dizia isso, e eu acho que esse é o nosso apelo, né, Laura? A gente observar o nosso bebê. E entender como que ele vivia, até ele se conhecer. Onde ele vivia? Na barriga. Como era a barriga? Ele ficava todo apertadinho. Então, o simples fato da gente colocar o neném na banheira e o neném fazer assim com os bracinhos, sabe? Aqueles tremores que ele dá, no trocador para trocar, ele vai chorar, porque é muito diferente. Isso é um reflexo. Avalia maturidade neurológica, avalia, tem avaliação, tem a sua importância. Mas não precisamos ficar estimulando isso toda hora. E o quanto eu posso conter isso no bebê é melhor, porque é mais confortável, porque ele assusta e chora todas as vezes. Então, olhar, entender como o bebê estava. Todo apertadinho, ele gostava de ficar com a mãozinha no rosto, ele colocava a mão, ele se sentia. Então, você pode ver que o bebê chupava o dedo, chupava a mão, tem bebê que nasce até com bolinha, assim, ó, de tanto que chupou. Então, nós temos que entender que estar com as mãos na altura do peito, na altura do tórax, isso caracteriza um bebê organizado. É a parte que ele, ó, se assenta lá dentro. Porque é a forma que ele estava quando foi gerado, tá? Então, respeitem isso no bebê. Tem gente que vai amamentar, quer que tira a mão do bebê, tira a mão, segura o braço. O bebê precisa estar com os braços próximo ao peito, próximo ao rosto, tá? Então, quando o bebê encontra o peito depois do nascimento e sabe que ali, quando ele abocanha,
e libera um monte de substância boa, gente, não tenha dúvida que ali é o melhor lugar para o seu bebê estar. É por isso que ele vai dormir ali, é por isso que ele vai cochilar, ele solta até sorriso. A gente sabe que são reflexos, mas é muito lindo ver ele sorrindo daquele jeito, mas é o melhor lugar para o bebê de vocês estarem, certo? Vamos lá agora. Laura, vamos falar de aumento de produção? Senão, ó, vai acabar a live e nós não vamos conseguir falar. Aumento da produção de leite. Tá? Esse é um terror de assunto. Muitas mães passam por ele. Principalmente depois que acontece a pojadura. O que é a pojadura? É aquela descida do leite, né? Desce demais o leite, fica com aquele peito bem cheio, bem endurecido, lotado de leite, vazando. E tem mulheres que não sabem, se você também não sabe, eu vou te falar agora, que a pojadura é um fenômeno. O que é isso? Tudo que é fenômeno tem começo, meio e fim. A pojadura tem começo, meio e fim. Então, esse estado de ficar sempre com o peito duro, muito cheio, isso vai acabar também, tá? Essa pojadura, ele manda a mais do que o bebê precisa. A cabeça dele fala assim, a cabeça da mãe, nossa, nasceu um bebê. Uai, será que nasceu um, nasceu dois ou nasceu três? Ah, eu vou mandar leite para três, né? Afinal, eu vou deixar passar fome. Manda leite. Aí a avó, a tia, a vizinha, a sogra. Oi, Davi. A vizinha, fala Davi. A vizinha fala assim, vai lá, vai embaixo do chuveiro e joga uma água quente nesse peito que você vai ver como vai melhorar. Você vai tirar esse leite. Ok. Lá na hora pode até dar uma sensação de alívio, mas, minha gente, isso depois vai vasodilatar, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, o desenho da mama, tá? Glândulas, ductos, tá? E aqui é na região da areola, onde o bebezinho abocanha. Isso aqui vai vasodilatar e a cabeça vai falar, nossa, eu vou mandar mais, né? Não tem quase nada. E vai dobrar. Você vai vir com o peito até aqui no queixo. Então, a orientação, não faça com pressa quente. Por que eu comecei a falar de apojadura? Porque nós sabemos que quanto mais leite ficar parado na mama, então, por exemplo, ficou com o seio empedrado, a mama toda dura, endurecida, empedrada, principalmente aqui, ó, nessa região, perto da axila, na parte de baixo do braço, tá tudo cheio e empedrado. Um dia passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aquilo lá empedrado. 8, 9 dias e aí some. E aí você vê que o seu leite some junto. Por quê? Porque a cabeça vai interpretar assim. Uau, ela não tomou, o neném não precisou de tudo isso, então eu vou produzir menos. E vai caindo, vai caindo, vai caindo a nossa produção, tá? Então essa é uma das principais razões. A segunda principal razão é o uso de complemento. Então vamos lá. Não estou dizendo que o complemento, ele, se for bem orientado e bem ofertado para o bebê, ele vai ajudar o bebê. Para a mãe que não tem o leite suficiente, o bebê está perdendo peso, né? Então, que seja bem claro isso para vocês, tá? Mas nós começamos num ciclo vicioso do complemento. Porque, por exemplo, o neném vem mamar, ele chora, aí eu dou complemento. Aí eu oferto 60 ml, ele aceita. Ele não tem noção da capacidade gástrica dele, gente. Ele vai aceitar. Nossa, né? Mas ele vai aceitar. Se ele não vomitar, ele vai aceitar. Porque ele não tem noção de saciedade. Ele não sabe falar, e tá bom, ó, agora deu. Igual a gente afasta o prato e se levanta da mesa. O bebê não sabe. Então você vai dando, ele vai aceitando. Ou ele vai vomitar tudo porque se encheu demais, ou ele vai ficar 4, 5 horas dormindo seguido até aquele leite fazer digestão. Quanto mais o bebê aceita o complemento, menos ele suga o peito. Menos eu produzo e entrei no ciclo vicioso do complemento, tá? Então, existem alguns momentos que a fórmula ela é muito bem-vinda? Claro que existe. Nós não somos contra a fórmula. Muito pelo contrário, gente. É igual eu que trabalho com parto normal, falo que eu sou contra a cesariana, de jeito nenhum. A cesariana é útil e importante e salva vidas, assim como o complemento. Ele também salva vidas de mães que não conseguem amamentar. Só que nós vemos o quê? Um uso indiscriminado de complemento. E aí eu vou ter esse ciclo vicioso. Eu vou dar mais complemento, meu bebê vai mamar menos o peito, e aí eu vou produzir menos. Quer acrescentar lá? Eu falo assim, o nosso corpo, ele é inteligente, né? Ele é regido por hormônios. Então, assim, quando a gente amamenta, a gente libera 2 hormônios. A gente diminui a amamentação, a gente libera um outro hormônio, porque o corpo, ele vai falar assim, eu não vou produzir realmente o leite, então eu vou inibir a lactação.
Então, a gente tem hormônios produtores de lactação Uhum. e inibidores de lactação. Sim. E isso que a Naya falou, é importante salientar de que a livre demanda, quando a gente usa chupeta, gente, e faz uso de fórmula, a gente não faz livre demanda, tá? Livre demanda é quando o bebê vai pro peito a hora que ele quer e a hora que ele precisa. Quando eu utilizo a chupeta ou quando eu utilizo a mamadeira, eu já tô deixando a livre demanda de lado. E aí eu sofro esse impacto que às vezes pode ser prejudicial. Então, às vezes lá o nenê tá, ao invés de estar Tá fazendo a não travando. nutritiva nele no meu seio, estimulando essa Laura, produção. travou, amiga. Volta aí. Travou? Travou. Então, Pra assim, mim, travou só aqui. para falar de que, assim, quando eu faço a livre demanda, é livre demanda mesmo. Sem chupeta, sem complemento, sem mamadeira, né? A livre demanda que a gente tá, que é a clássica. Quando eu entro com chupeta, por exemplo, para o neném fazer não nutritiva, ele não tô livre demanda mais. Eu já estou utilizando uma outra forma, que é a chupeta, desse neném fazer a livre demanda e com isso também estimulando menos o meu seio, né? Uma outra live que a gente pode fazer é para explicar sobre a livre demanda. Porque a livre demanda não é. Tá travando, né? Daqui a pouquinho. Então, mas deu para entender ou não? Deu? Deu sim. E é A igual a livre gente fala da demanda livre não é demanda só. também. Porque, por exemplo, às vezes o nenê tá com frio, a mãe vai lá e dá peito. O nenê tá com a fralda suja, ela vai lá e dá peito. Então, assim, todo choro, o choro não é motivo necessariamente de fome, tá, gente? Eu percebo muito isso lá na maternidade, de que, assim, o nenê tá chorando 5 minutos que ele nasceu. O pai já fica pra mim assim, Tá ele tá com travando. fome, né? Nossa, esse nenê tá... Nossa, tá chorando. Esse neném tá chorando, ele tá com fome, né? Acabou de nascer, o neném não tem 5 minutos. Nem sabe o que é fome ainda. Nem sabe o que é fome. E aí tem mães que podem perguntar, mas por que que eu ponho no peito e ele aceita? Porque a sucção, ele é um padrão ouro para sobrevivência, né? Se o neném não suga, ele morre de fome, né? Tanto que aqueles bebês que são graves, que precisam entrar, por exemplo, com uma sonda de alimentação, porque eles não sugam, gente. Então, assim, se o neném não sugar, ele morre de fome. Ele É não um tem outra reflexo. via de alimentação. Ele é um reflexo primitivo que ele é instintivo e ele também é aprendido, né? O nenê, ele aprimora a sucção dele, porque a sucção ela é baseada na nossa musculatura. Quanto melhor a nossa musculatura, mais capacidade de drenagem eu tenho. Então você vai ver que assim, nenezinhos maiores, eles fazem mamadas de 5 minutos, 10 minutos, porque ele já é um expert em extração de leite. E a Ele boca tá sabe, mais forte. a boca tá mais forte, ele sabe exatamente o que ele quer. O nosso bebê, ele sabe exatamente quando ele tá com sede, que tipo de extração ele faz. Quando ele tá com fome, que tipo de extração ele faz para ele tirar lá aquele leite mais gordo, ou então aquele leite que é só de matar sede. Nenezinho que acorda à noite, que mama lá, dá 3 bicadinhas, às vezes ele tá com sede, ele só quer matar a sede. Então, o nosso bebê, ele aperfeiçoa a amamentação, ele aperfeiçoa essa sucção, ele aperfeiçoa tudo isso. Então, por isso que a gente tem que avaliar a mamada, por isso que a gente tem que saber diferenciar o que está nutrindo, o que não está nutrindo, o que está só nesse lado emocional, igual a Néia falou, para a gente poder entender como que o nosso bebê está se comportando. E lembra que quando o bebê suga, ele libera um monte de substância boa, de conforto na cabecinha dele. Então, às vezes, ele vai aceitar sugar, gente, não é por fome. É uma dorzinha, é um pum que ele quer soltar, é o xixi que ele quer fazer, é um gases que tá lá dentro da barriga dele. Lembra que nós falamos de intestino ontem? Que o intestino, ele é uma novidade para o bebê, uma grande novidade, é uma novidade um pouco complicada, não é? Falando ainda sobre livre demanda, livre demanda, gente, também não é pôr neném no relógio. Por exemplo, mamou, só vai mamar de novo daqui 3 horas. Não deu 3 horas, eu não vou dar peito. Gente,
livre demanda é o bebê mamar todas as vezes que ele pedir peito. Mas, né, pode ser por conta do pum? Uai, pode. Se livre demanda. Pode. Pode ser porque ele tá desconfortado? Uai, pode. Pode. Pode ser que ele dê 2 sugadinhas e já durma ali no seu peito porque ele precisava daquele conforto? Pode. Então, gente, o que vocês vão viver, quem tá gestante aí, tá para ganhar seu bebê, o que logo mais vai ganhar, o que vocês precisam entender? Que esse é o momento de conhecimento. Você e seu bebê vão se conhecer. Você e seu bebê vão aperfeiçoar isso. Você vai conseguir, acredita. Lembra que nós começamos com a frase? É preciso começar acreditando. Então você precisa acreditar que você vai saber decifrar. Ele não vem mesmo com um manual de instrução. Não. E isso pode levar um tempo para até você saber ler os sinais do bebê. Mas você vai chegar lá. Então você vai saber interpretar que é só pum, que é só um cocô, que é só o nenê tá com sono, o nenê tá com sede, que ele não sabe o que é sede, não sabe o que é fome, lembra? Então, essa necessidade de estar perto de você. Você é a única pessoa que ele conhece. Tá? Ele conhece a sua voz, ele conhece o seu cheiro, ele conhece a energia do seu corpo, ele conheceu como que os seus vasos sanguíneos pulsavam lá dentro de você. Isso é muito profundo. Então, só uma pessoa que é realmente conhecida pelo bebê que pode acalmá-lo de fato. Então, oferta o peito pro seu bebê. Se você coloca o bebê no relógio, você fugiu da livre demanda. Se você dá chupeta, você fugiu da livre demanda. Se você dá fórmula, você fugiu da livre demanda. Então, vamos ler, vamos se informar. Nós vamos fazer post sobre livre demanda também, tá? Para vocês entenderem. E antes de encerrar a live, tinha uma paciente que tinha perguntado sobre os alimentos que aumentam a produção de leite, tá? Então, nós temos aí, nós somos profissionais que nós acreditamos muito no poder dos alimentos, tá? Vocês viram aí uma live com a Nutri, com a Jaque, e nós acreditamos muito no poder dos alimentos. Então, nós sabemos que no nosso meio existem alimentos que dão uma turbinada na nossa alimentação, tá? Então, primeira coisa, muita água. Ó, vai cair a live em 3 minutos, eu vou ser breve, tá? Muita água. Então, água, suco, chás, exceto, não pode, chá preto e chá verde, não pode. Agora, abusem dos chás, vai mudar a estação, então tomar um chazinho é gostoso, tá? Chá da mamãe, a gente fala bastante dele. Feno grego, a gente pode mandar manipular, em farmácia de manipulação. E existem Suco de alimentos uva integral. Suco de uva integral, os integrais, tá? Então, arroz integral, o pão integral, integrais. Oleaginosas, então as sementes, suco de uva integral, salmão, gergelim preto, abacate e coco, são alimentos que já fizeram alguns estudos e sabem que eles podem potencializar aí na nossa produção de leite, certo? Mas o que nós trabalhamos também muito é o uso da bomba extratora para fazer esse estímulo, tá? Então eu vou deixar aqui uma das formas que eu oriento, tá? Existem várias. Quando essa não dá certo, eu ensino a outra, tá? Que aí na próxima live a gente fala com vocês. Essa, qual que eu oriento? Por 5 dias, então, após todas as mamadas, nós vamos fazer bomba, 20 minutos em cada peito, começando pelo último que terminou. É fácil? Não. É a coisa mais difícil do mundo. Porque o neném acabou de mamar, você vai dar ele no colo do pai ou da avó, vai dar ele no colo do pai, e você vai fazer bomba. 20 minutos no peito, 20 minutos no outro, tá? O leite que saiu, então a bomba, para esse leite ser armazenado, precisamos lembrar que essa bomba precisa estar devidamente esterilizada, igualzinho os potes da panela, tá? Nós precisamos tá armazenado certinho. Então, nós precisamos guardar ele, tá? Vai cair a live, eu me desconcentrei, a Valentina chegou aqui, desculpa, mas a bomba precisa estar também ok, também bem esterilizada, tá? Ah lá, ela viu o Davi aí, ela quer vir aqui falar oi. Fala oi pra todo mundo. Oi. Oi, Valen. Essa é minha gata. Minha gata vai fazer 5 anos. Segunda-feira, né? Quantos Lindeza aninhos? da tia. 5 aninhos. E é isso aí, gente. Ó, vai cair a live, mas eu quero agradecer Beijo pra muito a todo vocês que mundo. estão aqui com a gente. Agradecer a Laura, minha parceira, minha amiga, minha irmã. Hoje a gente teve uma reunião, nós decidimos bastante coisa. Logo, logo tem novidade aí para todo mundo. E nós queremos agradecer, assim, imensamente, imensamente a nosso Deus, que é tão generoso conosco, né, Laura? Nos deu Maravilhoso. famílias maravilhosas, Só uma no- profissão só nos linda que a gente se proporciona- realiza. Deus é maravilhoso mesmo. Só nos proporciona coisas boas, assim. A gente Vamos só fazer tem a nossa agradecer. Tira o dedinho, dá um sorriso, vale. Ei, Manu. Vai, Laura, rápido. Travou.
Olha lá. Olha Olha lá, lá, Valentina. não sei se a Laura já caiu. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Olha lá, fala tchau, filha. Tchau. Deu certo. Tchau. Ó, quero agradecer a todo mundo. E amanhã a live com a doutora Mariana, né, Laura? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada no Stories e vai ficar Vai. gravada no YouTube, tá? Tá indo lá pro canal. Então, quem quiser ver,